Olá, irmãos, bom dia. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Bem, irmãos, eu queria, nesta manhã, convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que diz assim, a palavra do Senhor: Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo de vocês. Permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Amém, amados? Eu queria, antes de continuar, eu queria fazer uma oração juntamente com você. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te dar graças, Senhor, por este momento, Senhor Deus, de estar na tua presença, Senhor. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, meu Pai, esta palavra. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus, que vai estar ouvindo. Que possa haver compreensão, meu Pai, e que eles possam, meu Pai, glorificar a Ti, Senhor Deus, com aquilo que vierem a aprender e que o Senhor venha falar, meu Pai, através dos corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, amados? Bem, irmãos, há algum tempo eu já estou estudando, essa carta de Filipenses. É uma carta que eu comecei a estudar, partes e partes, e eu tenho sido muito abençoado ao estudar essa carta. Bem, irmãos, essa carta aos Filipenses, ela foi escrita por Paulo, Ela foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo. E Paulo, ele estava em uma prisão domiciliar, Ele estava preso e, aproveitando, como ele estava preso, ele recebeu a visita do irmão Epafrodito, um dos líderes da igreja em Filipos. E ele o recebeu com muita alegria, Essa carta ela é até conhecida como Carta da Alegria, porque Paulo ele fala muito da alegria de ter recebido, como recebeu a visita do irmão Epafrodito, mas também ele recebeu algumas ofertas da igreja de Filipos. Os irmãos lá realmente ajudaram muito a Paulo a suprir as suas necessidades com ofertas. E isso alegrou muito o coração de Paulo, pois ele sabia que toda a ajuda que ele recebia dos irmãos em Filipos, ele sabia que vinha da parte de Deus, que Deus usava os irmãos em Filipos para ajudá-lo a suprir as suas necessidades. E Paulo, em sua carta, ele fala um pouco da situação que ele está passando, Ele ora pelos irmãos, exorta os irmãos, ele conversa um pouco com Epafrodito, escreve essa carta para confortar os irmãos, para que eles soubessem que essa prisão que ele estava acontecendo com ele, eles soubessem que fossem que era para o progresso do Evangelho, para que os irmãos lá de Filipos não se preocupassem com ele, porque tudo aquilo que estava acontecendo era para a propagação do Evangelho. E Paulo aproveita essa carta para exortar os irmãos em algumas situações. Como, por exemplo, ele pede para que os irmãos vivam em união, que se unam mais. E ele pede também para que os irmãos fiquem atentos, a alguns ensinamentos estranhos que estavam para entrar na igreja, como o judaísmo e a libertinagem. Então Paulo advertiu esses irmãos para que eles tivessem bastante cuidado com esse tipo de ensinamento. Mas, irmãos, eu quero meditar aqui nesse versículo, onde Paulo fala: não importa o que aconteça. Paulo aqui ele estava falando de si, como ele estava preso, ele havia apelado ao imperador, Ele, como cidadão romano, ele usou da sua patente, posso assim dizer, e apelou para o imperador, porque Paulo aqui foi preso injustamente, acusado de uma coisa que ele não fez, então ele apela para o imperador.
e ele espera esse julgamento. Paulo ele tinha quase certeza, né, de que ele seria liberto, assim como foi. Se a gente começar a continuar lendo a história, a gente verá isso, que ele foi liberto. Mas Paulo também sabia que tudo poderia acontecer e que tudo estava nas mãos de Deus. Ele poderia ser condenado, né, e através dessa condenação levá-lo à morte. Então ele expressa aqui, olha, não importa o que aconteça, exerça sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Vivam como cidadão do reino dos céus. Você é um cidadão do reino dos céus. Então viva de modo digno como cidadão do reino dos céus. Não se preocupe com as situações que estavam acontecendo ao redor de vocês, porque vocês bem sabem, né? Nero foi um dos imperadores mais sanguinários que houve na época. Muitos cristãos foram mortos, né? Foram mortos, foram queimados, foram torturados. Mas Paulo pede aqui para que eles não tivessem medo e que vivessem de maneira digna, como um cidadão do reino dos céus. E ele ainda continua, né? Para assim que eu vos vá, né? Paulo também, como eu expliquei antes, ele estava com a esperança de sair e ver os irmãos. Ou simplesmente eu ouço a respeito de vocês, permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé do Evangelho, para que eles não perdessem a esperança e que estivessem unidos, numa mesma fé, num mesmo objetivo. Irmãos, eu queria fazer uma rápida aplicação aqui para nós. Que venhamos viver de maneira digna, como cidadãos do reino dos céus que nós somos. Que possamos lutar para que o Evangelho seja expandido, para que a palavra de Deus seja pregada em todos os lugares. Nós devemos estar unidos, irmãos, com o mesmo objetivo, com a mesma fé. Paulo ele estava preso aqui, mas ele fazia de tudo para que o Evangelho fosse propagado, fosse divulgado. E nós, irmãos, estamos libertos, livres. E nós podemos fazer mais, podemos anunciar mais, podemos exercer melhor essa cidadania ao qual eu e você pertencemos, que é cidadão do reino dos céus. Então, meus amados, vamos a cada dia permanecermos unidos, com a mesma fé, com um só objetivo, que é divulgar mais e mais o Evangelho do Senhor. Então, irmãos, que eu e você possamos crescer a cada dia mais na presença de Deus. Não desanime, não desanime. Ao contrário, seja fortalecido cada vez mais no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Amém, meu amado? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua manhã e vamos permanecer juntos, né? Firmes e fortes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os amados, que tenham um ótimo dia, né? Na presença do Senhor. Amém, amados?